Olá, amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa palavra, ao nosso estudo das epístolas de Pedro. Nesta oportunidade, nós vamos conversar sobre lembranças da vocação. Vem com a gente. Nós temos estudado na primeira epístola de Pedro que o apóstolo Pedro ele contextualiza aquela epístola com a realidade do Império Romano e também com a realidade cultural do pensamento grego. Existe muita violência com relação à igreja, existe perseguição. Nero era o imperador da época e ele persegue a igreja de uma forma localizada, mas bastante forte. Então, o apóstolo Pedro vai contextualizando toda essa situação. Ele escreve às 5 igrejas da dispersão, e são as igrejas do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, igrejas da dispersão, e o próprio nome delas já nos indica que são pessoas que foram sendo dispersas e igrejas foram crescendo. Ele escreve antes, até mesmo numa advertência profética, de que o ponto de adoração, Jerusalém, ela ia ser destruída. É o que aconteceu anos depois, alguns anos depois, até mesmo, possivelmente depois do martírio de Pedro, no ano 70, quando Tito toma Jerusalém, destrói o templo, destrói Jerusalém. Estão estes acontecimentos evoluindo naquele momento, e Pedro ele vai escrevendo essas cartas à igreja, animando as igrejas, e ele chama a igreja à sua realidade sacerdotal. Ou seja, a igreja é a nação de Deus. A igreja é o povo escolhido de Deus. Aquele povo que perderia a sua referência georreligiosa, Jerusalém, elas não estariam realmente ligadas a Jerusalém, mas ela, a igreja, é a nação de Deus, ligada a Cristo, a rocha principal. Então ele constrói a identidade da igreja daquela época, ele realmente lança os fundamentos, até mesmo antropológicos daquela igreja, explicando: vocês são povo de Deus, vocês têm uma vocação, a igreja tem uma vocação, a igreja tem uma função, a igreja ela não está relacionada às coisas terrenas, a igreja ela é povo, é a nação de Deus. E ele ele termina essa primeira epístola já fazendo essa advertência a que a perseguição vai terminar, cedo ou tarde ela vai terminar. Ela começou a destruição de Jerusalém no ano 70, ou seja, na verdade foi o cerco e tomada de Jerusalém, o cerco começou antes. A perseguição ela continuou por alguns séculos no Império Romano, até pelo ano 250, quando Décio decretou o libellus, ou seja, cada um precisava oferecer um sacrifício ao imperador e aos deuses romanos. Décio teve um governo curto ali de 3 anos, mas depois de 300, a religião cristã ela é declarada religião oficial do Estado. Historicamente, talvez a gente pense: nossa, que legal, religião cristã, religião oficial do Estado, nossa, teve nome. Realmente ali começou o declínio da igreja, quando houve, historicamente falando, é claro, o declínio. Por quê? Porque aí a fragilidade começou de dentro para fora. Não. Pedro ele visualiza esta situação já no final da primeira epístola. No final da primeira epístola ele já vai advertindo: olha, é chegada que o juízo comece pela casa de Deus, é chegada a hora, os tempos vão mudar, Deus vai começar o juízo, vai continuar um grande avivamento e Deus vai começar a trabalhar dentro do seu povo. Houve sim um avivamento lá pelos anos 250, mais ou menos. Já eram entre 7% e 15% da população, daria uns 10 milhões de pessoas, do Império Romano já eram cristãos, mas depois dessa transformação de religião oficial do Estado,
O cristianismo ele continua numa ascensão e historicamente ele prossegue depois num descenso até chegar na Idade Medieval, onde houve um declínio verdadeiro da fé cristã. O diálogo seria longo para entrar nisso, o diálogo histórico é muito longo, mas nós vamos enfatizar, dentro deste contexto que Pedro nos apresenta, a segunda epístola. E ele enfatiza algo muito importante, lembranças da nossa vocação. Ou seja, ele marcou a identidade da igreja como nação e ele exorta a igreja por meio das suas palavras a que a igreja sempre esteja lembrando-se da sua vocação. Okay? As palavras de Pedro, elas não são palavras para aquele momento unicamente, elas são palavras para os nossos momentos. Nós não estamos, talvez, numa perseguição externa, onde o cristianismo é perseguido ferozmente ou atrozmente, mas nós estamos em tempos em que algumas situações ou circunstâncias podem abalar a estrutura cristã de algumas pessoas, de algumas famílias, talvez até mesmo de algumas igrejas. O distanciamento social, o impedimento de fazer algumas reuniões, eles talvez trabalhem no coração das pessoas que vão se distanciando e se esquecendo dessa vocação. Nós esclarecemos, obviamente, que nós não estamos chamando uma rebelião a nenhum decreto público, ao contrário, nós estamos obedecendo todo o decreto, estamos guardando e dando o exemplo como povo cristão que é devido, em obediência a todos os decretos com relação à saúde, sem nenhum problema. E a questão não se fundamenta no decreto, a questão se fundamenta no coração de cada cristão, a questão se fundamenta no coração do povo de Deus. Se neste tempo os fundamentos, os seus pés não estão escorregando, se a sua fé não está balançando, se as suas prioridades elas não estão sendo mudadas. O problema, e o que Pedro nos deixou claro o problema não são as coisas externas, o problema é o que acontece internamente, no coração de cada um, no coração de cada pessoa. O problema é o nosso cristianismo. Independente da situação de perseguição que a igreja passava, a igreja crescia, a igreja prosperava, a igreja evangelizava, a igreja alcançava, a igreja curava. E nós precisamos fazer essa avaliação dentro dos nossos corações. Eu gostaria que você me acompanhe na leitura da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, unicamente, dos versículos 3 ao 15. Eu vou dispensar a saudação de Pedro. Lá no versículo 3 começa assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, sublinhe essa frase, essa palavra, por favor, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, sublinhe a repetição da palavra, por favor, pelas quais nos têm sido doadas as muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis os participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Todas essas qualidades são características do povo cristão. Nós não vamos estudar neste momento palavra por palavra, daria um longo discurso, um longo estudo, mas nós vamos estudar a partir da palavra diligência, ok? E eu preciso que você sublinhe essa palavra. A palavra diligência, ou a sua variação, ela aparece 3 vezes dentro desse trecho que nós vamos estudar, E a palavra diligência significa esforço, dedicação,
empenho, não. É muito importante que entendamos, compreendamos que o cristianismo precisa de diligência, ou seja, o cristianismo, a vida cristã pede diligência. Versículo 8: por estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a prática daquelas qualidades com diligência faz com que nós não sejamos nem inativos e nem frutuosos. Ou seja, há um princípio dentro de linguística que é o seguinte: quando você afirma uma coisa, você nega outra. Quando você nega uma coisa, você afirma outra. Ok? É o dualismo. Se a prática daquelas coisas com diligência faz com que eu não seja infrutuoso e nem inativo, a não prática, ou seja, o não fazer aquelas coisas, faz com que eu seja inativo. Não? E dentro deste tempo de pandemia, é muito importante que nós olhemos aqui o que está falando o apóstolo Pedro. Não? Se eu não praticar estas coisas, essas virtudes, olha, nós temos aqui: associai com vossa fé virtude, com a virtude, conhecimento, com conhecimento, domínio próprio, com domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, que é o amor entre irmãos, com a fraternidade e o amor. Ou seja, se eu não estou praticando essas coisas, eu vou ser inativo. Não? E o cristianismo inativo, ele é um problema para o próprio cristão. Eu vou ser infrutuoso, ou seja, não vai haver frutos do meu cristianismo. Isso é perigoso. Continuamos a leitura no versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, essas qualidades, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, a prática da minha vida cristã se fundamenta em que eu lembre do sacrifício da cruz. Puxa vida, Jesus se sacrificou por mim. É por isso que eu sou o povo de Deus, é por isso que eu sou nação santa, e é por isso que eu vivo numa prática cristã cotidiana. Versículo 10: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, outra vez a palavra diligência, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, a prática da vida cristã, ela é confirmada pelo exercício daquelas qualidades cristãs que Pedro me relaciona aqui, ou nos relaciona aqui. Versículo 11: pois desta maneira é que vos será, e aqui é algo muito importante, eu vou repetir o versículo: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, um dos textos sagrados disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Pedro, ele nos chama, ele fundamenta a sua igreja como nação santa, como povo escolhido de Deus, e agora ele começa a fazer a lembrança da vocação dessa nação. Ele está consciente de que ele vai durar pouco tempo em vida, ele está consciente de que o sacrifício e a morte dele está próximo, e ele insiste com a igreja a que vivam a vida cristã. Por esta razão, versículo 12, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados, ou fazer com que vocês se lembrem, acerca destas coisas, as coisas que ele acabou de recitar. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ele está falando com povos cristãos e dos quais ele tem certeza que estão vivendo a verdade. Ou seja, você e eu. Também considero justo, porquanto estou neste tabernáculo, ele está falando do corpo físico dele, despertar-vos com essas lembranças. Por que despertar? Porque talvez aquele povo estivesse começando a dormir. Irmãos, muitas vezes nós, você e eu, nós começamos a dormir para a vida cristã.
E nós começamos a considerar, como o pastor pregou no domingo, começamos a considerar certos hábitos como comuns, como naturais à vida cristã. Não, nós começamos a considerar certos assuntos como comuns, não? Assuntos relativos à nossa vida moral, assuntos relativos à nossa vida financeira, como o pastor bem recitou, não é normal ter sexo antes do casamento e considera normal. É normal casar com pessoa incrédula. É normal. E aí nós estamos começando a dormir. E Pedro, ele bate na tecla lá, despertar-vos com essas lembranças. Nós começamos a acordar, a despertar no pé da cruz, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele tinha consciência que a data da morte dele estava próxima. Mas de minha parte, esforço-me diligentemente, com esforço, com dedicação, com insistência, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, por meio desta carta, conserveis lembrança de tudo. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele insiste em uma coisa muito simples. Vocês são povo de Deus. Por meio da prática destas características, que começa lá no versículo 5, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, associai com vossa fé e virtude. Irmãos, não existe fé sem expressão de fé. Não existe fé sem obras, como diz a epístola de Tiago. A fé, ela requer obras. Não é boas obras, são obras. Tiago fala, e por isso, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas Abraão creu em Deus por meio das obras, ele afirma, mas não são boas obras. Abraão creu em Deus quando Deus pediu a Isaac, pediu a entrega de Isaac, e ele foi entregar. Ou seja, ele teve ações, obras, coerentes à fé que ele professava. Então, associai com a vossa fé a virtude, que são qualidades, com a virtude o conhecimento. O conhecimento, ele é o conhecimento adquirido da palavra de Deus, que nós adquirimos por esforço, ok? Lendo, buscando a Deus na palavra. Com conhecimento, o domínio próprio, controle. Com o domínio próprio, a perseverança. É saber esperar a coisa certa na hora certa e aguentar as situações que venham sobre a nossa vida. Com a perseverança, a piedade é a vida com Deus. Com a piedade, a fraternidade é a vida com os irmãos. E com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Igreja, nós não somos chamados para ser um povo inativo. Nós somos chamados para ser um povo ativo. Nós somos chamados para ser um povo que professa a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. A nossa análise clara deste texto é como estão o exercício destas qualidades neste tempo de pandemia. Eu sei que você que está em casa, nos está acompanhando, e eu sei que você está semanalmente dedicando este tempo, é positivo, mas eu sei que existem irmãos também que não estão conseguindo lutar contra essa realidade. E é muito importante que todos nós lutemos contra essa realidade. As dificuldades externas, elas não podem mudar o nosso homem interior. Uma pandemia, ela não pode mudar os nossos hábitos. Nós precisamos viver a piedade, nós precisamos viver dentro da palavra de Deus. Obviamente que, como esclarecido no início deste estudo, nós não estamos dizendo que você vem à igreja. Se você está no grupo de risco, fique em casa, mas acompanhe-nos pelos meios virtuais.
Mas se você não está no grupo de risco, venha à igreja. É importante que você venha à igreja usando máscara. A igreja conta com todos os procedimentos sanitários. Nós temos o tapete sanitizante, temos álcool em gel. Você deve usar a sua máscara, mas venha à casa de Deus, venha à igreja. Não permita que as circunstâncias levem você a um momento de preguiça espiritual, a um tempo de dormir. Pedro fala: despertar-vos com estas lembranças. O apóstolo São Pedro, ele nos chama a que a gente acorde. Não, queridos, Deus nos chama a acordar. Puxa vida, isso quer dizer o quê? Eu vou ficar em casa porque eu posso ver Você pode ver pela sua Smart TV, pelo computador, mas tem um detalhe. Não, se você não está no grupo de risco, venha à casa de Deus, honre a Deus. Como diz o salmista: me alegrei quando me disseram, subamos à casa do Senhor. Como diz o livro de Hebreus: não deixei de congregar-vos, como é costume de muitos, quanto mais vedes que o tempo se aproxima. E para nós, igreja de Deus, o tempo se aproxima, queridos. É muito importante que a nossa fé seja reavivada. Não? É muito importante que eu acenda no meu coração aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: reaviva o dom que há em ti, o qual te foi transmitido pela imposição de mãos do presbitério. Amado querido, reaviva o dom que há em ti, reaviva a fé. Não, reaviva. Você pode frequentar o mercado, você pode fazer caminhadas pela rua, você pode frequentar o comércio. Você pode também frequentar a igreja, não estando no grupo de risco, respeitando os decretos municipais ou outros decretos de nossas autoridades. Você pode. Não. Deus está conosco, Deus está na obediência, mas reaviva a sua fé, reaviva o seu coração. É uma palavra de exortação que Pedro nos traz e que eu transmito a nós e a mim também. Nós sabemos que são muitas lutas, muitas vezes. Não, mas, queridos, é importante. Não. Pedro, ele quando escreve essa epístola, ele enfatiza algumas palavras. A palavra diligência, que é esforço, ela está 3 vezes mencionada, nos versículos 5, 10 e 15. A palavra lembranças ou lembrados, ela está 3 vezes mencionada, nos versículos 12, 13 e 15. A palavra doada está 2 vezes, versículo 3 e 4. É uma palavra com característica jurídica, doação. Não? É doada, a nação de Deus foi doadas todas as coisas. Todas as coisas. Não? A palavra chamou, ela está no versículo 3, nós somos chamados. Ou seja, a palavra diligência e lembrança, elas são muito fortes neste contexto. Mas por quê? Porque nós precisamos lembrar da cruz, precisamos lembrar dos assuntos da primeira epístola. Nós somos povo de Deus, reino de sacerdotes, nação santa, chamados, escolhidos, e nós precisamos usar empenho, usar diligência. Não, usar diligência na oração, usar diligência na frequência aos serviços da igreja, usar diligência, e esses serviços podem ser presenciais, limitados ao grupo liberado, ou podem ser serviços transmitidos online ou gravados, como é o caso da nossa célula. Nós temos uma oração, uma reunião de oração às quartas à noite. Não? Nós temos um culto de domingo, nós temos células entre semana, transmitidas online. Então, é muito importante, diligência. Nós temos meios físicos de desenvolver a nossa fé, de mandar uma mensagem para o irmão e falar: irmão, eu não te vi no culto, ou eu não vi o seu like, o seu comentário lá durante o culto, porque eu também não posso ir. Se fosse o caso, não é o meu caso, eu faço presença nos cultos quando não estou trabalhando, e eu gostaria de saber como você está. Então, queridos, somos nação. Lembra da sua fé, lembra da cruz. Lá na cruz
Quando Jesus entregou a sua vida e disse, consumado é, ou está consumado, lá você e eu fomos chamados. O profeta Isaías, ele fala com muito afinco, com muita dedicação. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos, a nossa vida é feita por Cristo. As nossas atitudes devem ser direcionadas a Cristo. O nosso dia a dia é Cristo. E o primeiro mandamento é amar a Deus, vamos, com todas as minhas forças, ou seja, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento. Então, todo esforço que eu faço, será que eu estou fazendo todo esforço? Será que realmente, dentro das limitações legais às quais eu estou imposto, ou muitas vezes não estou imposto, não tenho imposições legais, será que estou servindo a Deus dessa forma? Essa é uma pergunta retórica. Essa é uma pergunta que eu peço que você faça para você mesmo, assim como eu faço para mim, não? E coloco diante de Deus, por meio do Espírito Santo, falo, meu Deus, não, analisa o meu coração, não, vê se há em mim algum caminho mau, como dizia o salmista, vê se há em mim algum caminho mau. O apóstolo Pedro, ele faz essa insistência, lembrem-se que vocês são povo de Deus, não? Lembrem-se que eu vou fazer, diz Pedro, todo esforço para despertar-vos com essas lembranças. Lembrem-se disso. Deus chamou a igreja. Nós estamos às portas de um grande mover de Deus para as nossas vidas. Nós estamos às portas de um grande mover de Deus. E quando Deus começar a mover, você e eu vamos estar acordados para entrar nesse mover ou vamos ser varridos por ele? Então, queridos, lembre, você é povo de Deus. Amado, seguindo a orientação do líder aí da sua célula, não, faça um tempo de oração, faça um tempo de autoanálise. Se você quiser compartilhar, se você sentir de compartilhar aí com a sua célula algo com relação à mensagem, compartilha. Se você sente que, puxa vida, pode melhorar em alguma coisa, você não é obrigado a fazer. Mas se você sente no seu coração queimar isso, não perca a oportunidade. Compartilha na sua célula e diga, olha, eu gostaria de compartilhar isso, ou eu creio que eu poderia ser mais diligente na fé dessa forma e peço que orem por mim. Então, segue a orientação do teu líder e que Deus abençoe grandemente a minha vida, a sua vida e as nossas células. Deus abençoe as nossas células em família, em nome de Jesus.